Oi, oi, tudo bom? Então, para começar nossa aula, vou falar um pouquinho dos materiais que a gente vai usar. A gente vai usar uma agulha. Nesse caso aqui, eu vou usar essa agulha aqui de 3 milímetros. Ela tá com algumas borrachinhas, mas aqui tem mais ou menos 2,5 cm, tá? Então, se você tá com uma agulha ajustável, você consegue usar aqui até 2,5. Tô com um bastidor, que é o que vai no kit, que é esse bastidor de madeira, que é um pouquinho mais grosso. E como é uma aula para iniciante, eu vou mandar um pedaço de tecido para vocês poderem testar antes. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai vir aqui, ó. Vou abrir o meu bastidor. Vou colocar o meu tecido aqui por cima. E essa parte aqui que tem a regulagem, eu vou colocar aqui por cima. Tá? E agora eu vou esticar bem esse tecido. Então, eu venho aqui, ó, e puxo aqui as laterais e vou apertando se precisar. E vou vendo onde tá soltinho aqui, ó, e vou fazendo isso por toda a volta. Ele precisa estar esticado como se fosse um pandeiro. Então, aqui, ó, ele tem que estar bem esticado. Quando eu faço pressão aqui, ó, ele não pode descer muito o tecido. Eu vou fazendo isso por toda a volta e vou apertando. Vou deixar esse tecido bem esticado. Ó, apoio meu dedão aqui e puxo. Aí, quando eu sentir que ele tá bem esticadinho, eu posso começar a bordar. Tá? E aqui a gente tem o nosso tecido bem esticadinho, como se fosse um pandeiro. Agora eu vou ensinar para vocês como é que eu passo o fio aqui nessa agulha. Então, aqui eu tenho o meu passador de fio. E aqui eu tenho minha agulha. Eu vou começar a passar pelo buraquinho da minha agulha. E vou... Ó, coloquei aqui, ó, meu passador pelo buraquinho. E eu já enfio esse mesmo passador, ó, lá pra dentro. Então, eu venho aqui, ó. Ele tem que sair aqui na parte de baixo. Aí, depois que ele sai aqui na parte de baixo, eu venho com o meu fio. Coloco aqui. Tá? E eu vou puxar até o meu fio sair, ó, aqui pela pontinha. E aí, eu já tenho a minha agulha prontinha para ser usada. Nesse tecido aqui que eu vou mandar para vocês, é para vocês testarem a distância entre os pontos, a praticar um pouco o ponto antes de começar a ecobag de vocês. Então, algumas dicas. O fio que vem aqui do novelo, ele precisa estar bem solto, tá? Então, ó, deixa ele bem soltinho, não pode estar prendendo em lugar nenhum. E aqui você pode vir e fazer uma linha para te ajudar aqui, ou fazer algum desenho. É mais para vocês testarem, tá? Esse tecido aqui, para vocês ficarem à vontade para fazer o que vocês quiserem antes de começar a ecobag. Então, a primeira coisa é o sentido da agulha. A agulha sempre precisa estar com o chanfrado, que é essa parte aqui, ó. Esse abertinho aqui pra frente e o buraquinho pra trás. Então, se eu vou nessa direção, ó, o chanfrado tem que estar também nessa direção. E aí, eu vou furar, ó, até o final. Na hora que eu levantar a agulha, eu não posso tirar a agulha de contato com o tecido. E furo de novo. Levanto, mas eu falo que a minha agulha, ó, caminha pelo meu tecido. E uma outra coisa. Se você levantar muito a sua agulha, você faz isso daqui, ó. Tá? Então, não levante muita agulha para não formar esses daqui. E, se você puxar, ele desfaz todo. Aqui é normal ele dar uma furadinha, tá? Ele fura um pouco o tecido. Mas tem gente que fala que rasga o tecido. Então, uma outra dica é: na hora que você for furar o tecido, tenta ser gentil. Não furar com força assim
para rasgar a trama. Eu digo que eu eu abro o caminho no tecido, então eu coloco a agulha e empurro, vamos dizer, com um pouco mais de gentileza. Eu não faço aquela força para rasgar o tecido. Eu encosto a minha ponta aqui, ó, e gentilmente eu empurro. Ó, encostei. E se ele tiver um pouco de resistência aqui, você pode, tá? E aqui são os pontinhos que a gente vai fazendo. E olha o que aparece aqui do outro lado. As argolinhas. Esse daqui vai ser o ponto da nossa eco bag, tá? Esse lado aqui vai ser o nosso pontinho. Se a gente quer trocar a direção, o que eu vou fazer? A minha agulha também vai virar de direção. Então, aqui, eu venho, ó. Tá vendo que o meu chanfrado tá virado pro outro lado, ó. Aqui tá um pouquinho resistente, eu abro um pouco o caminho pra ele entrar. Ó. Então, é sempre isso, eu vou abrindo o caminho no tecido. E aqui a distância você vai vendo como é que você vai fazendo de um pro outro. Geralmente, eu falo que eu deixo mais ou menos uns 2 a 3 milímetros entre um ponto e outro, tá? E pra terminar aqui, eu venho, tiro e corto. Na nossa eco bag, a gente vai deixar esses fiozinhos pro lado do avesso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer na eco bag, né? Então, aqui, ó, vou fazer esse quadrado. Então, aqui, ó, encosto aqui a agulha, furo, e aqui na parte de trás, ó, eu vou puxar esse fio aqui pra trás. A gente vai fazer nossa eco bag desse jeito, vai deixar os fiozinhos tudo pra esse lado aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer esse quadradinho. Então, aqui, o sentido da agulha, ó, tô indo pra cima, então, o chanfrado tá pra parte de cima. Terminei aqui, vou virar a minha agulha e virei a agulha. Ó, não tô tirando a minha agulha de contato com o tecido e meu fio tá bem soltinho aqui, ó, ele tá livre pra correr. E sempre ir até o final com a agulha. Terminei aqui, eu posso preencher tudo aqui, né? Mas não vou preencher, só vou deixar assim. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o fiozinho aqui pra poder... E aqui, ó, vocês podem ver que vão ficar as argolinhas, tá? Então, vamos passar pra nossa eco bag mesmo, porque esse daqui é pra vocês testarem, verem o que não tá dando certo, o que tá dando certo, pra vocês, né, usarem esse tecido aqui à vontade antes de vocês passarem pra sua eco bag.